Boa tarde, graça e paz, irmãos, amém? Nós estamos aí fazendo um testezinho de som, vamos ver se está tudo ok, antes da gente dar início. Está ouvindo, ok? Irmãos, se vocês estão entrando aí, já dá um ok para nós. Só um minutinho. Agora está ok? Está ouvindo? Amém? Graças a Deus nós estamos aqui nessa tarde, nós estamos um pouquinho diferentes, vocês vão ver que o fundinho aqui está diferente, cada semana nós estamos tentando melhorar, fazer um pouquinho melhor. Peço aos irmãos que estejam orando aí pelas nossas vidas, que é desafiador todo esse movimento, é desafiador fazer o louvor dessa forma, fazer o culto dessa forma. Com certeza nós gostaríamos de estar aí com vocês, todos juntos, adorando a Deus. Mas eu creio que o Senhor há de nos conceder essa graça, logo, em nome de Jesus. Mas enquanto isso não acontece, eu quero que você coloque o teu coração diante de Deus nesse momento, que você entregue esse momento nas mãos do Pai, porque esse é um momento de adoração. Nós estamos unidos em adoração nesse momento. Nós estamos num só coração, em um só espírito, na certeza de que o nosso Deus está conosco. Vamos orar? Pai, nós queremos te adorar nesta tarde. Queremos entregar o nosso coração a Ti na certeza de que o Senhor é bom, na certeza de que as Tuas misericórdias se renovam sobre nós todos os dias. Que cada amanhecer é um presente do Senhor para nós. Que cada anoitecer também é um presente do Senhor para nós. Que os nossos dias são dádivas que o Senhor nos concede. Pai, pedimos ao Senhor que venha sobre nós nesse momento. Cada um que está junto conosco aqui participando deste culto, assistindo a essa live. Que o Senhor, ó Deus, visite o lar de cada um. Que a Tua presença vá neste lar que está nos visitando aqui, através do Facebook nesta tarde. Que o Senhor vá, Senhor, que o Senhor visite, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga a Tua presença, que o Senhor venha com a Tua paz. Meu Pai, em cada lar, abençoa, Deus, as famílias da nossa cidade. Abençoe cada família, ó Deus, do nosso Brasil. Abençoe os filhos, abençoe os pais. Fortaleça, Senhor, as mães, em nome de Jesus. Mas que cada um possa saber que o melhor lugar para se estar é perto de Ti, meu Pai. Porque a Tua alegria é a nossa força, meu Pai. E nós queremos declarar isso nessa tarde, que a Tua presença traz alegria para nós, que é o Senhor que traz essa alegria para nós. Amém? Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força.
Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. A tua alegria, Pai, é que nos fortalece. É a tua presença que nos fortalece e nos faz prosseguir, nos faz caminhar, nos faz ter esperança e acreditar que dias melhores virão, Senhor. A tua alegria é aquilo que nos traz a cada dia mais e mais fé. A tua presença, Pai, nos traz fé. É nisso que nós acreditamos, que a nossa fé não está firmada naquilo que o Senhor pode fazer, mas sim em quem o Senhor é. Ó Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Tu és Deus. Acima de qualquer circunstância, Tu és Deus. Tu és Deus e sempre serás Deus. Independente da situação, nada foge do Teu controle. Eu quero dizer para você que esse é o Deus criador e ordenador do mundo. Esse é o Deus que criou você diferente de qualquer outra pessoa. O Deus a quem nós servimos, Ele conhece você, como disse Davi, desde o ventre da tua mãe, antes que você já existisse. Antes que você fosse um ser, você era algo informe dentro do ventre da tua mãe, sem forma. Deus já te conhecia e já sabia todos os seus dias. Esse é o Deus que nós servimos. E a Ele nós confiamos a nossa vida. E é a Ele que nós confiamos os nossos dias. E é a Ele que nós estamos aqui louvando, engrandecendo, adorando, porque Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós te adoramos, Pai, te exaltamos, porque o Senhor é Deus. Aleluia. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Ana Júlia, que vai falar um pouquinho de missões, né, do nosso momento missionário. Nós tivemos, eu quero convidar você, antes de passar a palavra para ela, a nos seguir lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, tá? E lá vai ter um momento missionário, onde toda semana nós traremos notícias lá do campo missionário. Nós estamos trabalhando com missões mundiais, então estamos falando de fora do nosso país, mas nós temos na nossa igreja movimentos, campanhas de missões nacionais também, onde nós trabalhamos em âmbito nacional, dentro do nosso país. A nossa junta de missões, ela está envolvida em tantos projetos sociais, é um trabalho lindo, maravilhoso, e que nós acompanhamos de perto, nós valorizamos, e agora nós vamos falar um pouquinho aí do que é esse trabalho. A semana passada a Ana falou, se você quiser saber mais, acompanhe no nosso canal. Amém? Boa tarde, gente. Bom,
Hoje vamos para mais um Momento Missionário e hoje eu vim falar sobre algo diferente, sobre algo que Deus tocou no meu coração para estar falando. Então eu trouxe uma pequena mensagenzinha para estar falando aqui para vocês, tá bom? Mas antes, lembrando que nós temos a nossa campanha de missões, estamos em campanha de missões mundiais. Eu expliquei como a Rosinha disse no último vídeo aqui do Face, na última live. Se você quiser saber um pouquinho mais do que é Junto, um pouco sobre o que abrange os projetos dela, vai no outro vídeo para você estar tendo uma noção aí maior. Mas, enfim, o tema da nossa campanha é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E a nossa divisa, que é o versículo, é Filipenses 4, de 4 a 5. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, certo? Mas, meus queridos, o que eu vou estar falando hoje para vocês é um tema que veio muito ao meu coração. Nesse final de semana, teve pela Junta de Missões Mundiais um congresso 100% online e gratuito, lindo, que chama Congresso Proclamai. Ele foi online esse ano. Então, se você quiser acessar, pode ir no canal da Junta de Missões Mundiais, que está lá. E nesse congresso foram abordados vários temas, e um que veio muito na minha cabeça, numa das oficinas, foi o que é missões, o que é vida é missão. Um dos temas tratados, e que eu vou estar falando um pouquinho sobre isso hoje, certo? O texto que eu peguei como referência para a gente estar falando hoje é Marcos 16:15. Um texto muito conhecido, que diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, certo? Enfim, gente, para trabalhar um pouquinho nesse tema, a gente tem que pensar que nós temos uma visão equivocada sobre o que é missões, sobre o que significa missões. Missões não é apenas sair de onde eu estou. Claro que tem os missionários que eles são chamados para ir para o campo, para sair de onde eles estão, da sua zona de conforto, e por isso que a gente tem que estar orando por eles, inclusive nesse momento de pandemia. Mas, mesmo assim, nós devemos saber que a gente não é só isso que é missões. Então, voltando aqui no texto, o texto diz, ide por todo o mundo. Mas a nossa cidade, a nossa realidade, a cidade que você vive, que eu vivo, também é mundo, também faz parte do mundo, certo? Então, missões significa se preocupar em ser o que Deus deseja que nós sejamos. Então, missões é muito além de sair do lugar de onde a gente está. Missões é a gente ser o que Deus quer que a gente seja, certo? É Ele nos usar. E a outra pergunta também que era aqui, o que é vida em missão? O que é ter uma vida com uma missão? Vida em missão, gente, é reconhecer que nós somos parte de um propósito, que nós somos parte de uma história. Como assim? É saber que nós não estamos aqui por acaso, certo? Eu não estou aqui por acaso, nenhum de nós está aqui por acaso, você não está assistindo esse culto hoje por acaso. Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. E voltando no texto, quando a gente diz pregai o evangelho a toda criatura, a gente também precisa fazer essa parte do versículo, certo? E não pregar a quem me convém. Eu vou pregar aquela pessoa da minha família ou aquele amigo que eu amo tanto, uma pessoa tão querida. Vou falar de Jesus. Claro, fale de Jesus. Mas não é só para essa pessoa que a gente tem que falar de Jesus. A gente deve falar para toda criatura. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, a gente tem que saber que Deus, Jesus tem que nos usar o nosso coração. E as pessoas da nossa cidade, da nossa realidade também são criaturas, gente. Assim como a tua cidade também é mundo, as pessoas dela também são criatura e também precisam ouvir do amor de Jesus. Então, o que eu senti de falar hoje com vocês era sobre isso, é sobre a gente estar pensando e refletindo nisso no nosso dia a dia, é sobre a gente pensar o que é missões no nosso dia a dia. Nós estamos na campanha de missões mundiais, a gente fala sobre trabalhos e projetos de missionários que estão no mundo e que são projetos incríveis e lindos. E você pode ter o chamado missionário, existem pessoas que têm chamado missionário para ir, para não ficar aqui, mas nós temos que saber que a gente tem que ser missionários onde nós estamos. Isso é algo muito importante que eu senti muito no meu coração de estar falando hoje aqui com vocês, certo? Agora eu vou estar orando para encerrar. Pai, nos colocamos diante de Ti mais uma vez
E agora falando um pouquinho sobre missões, Pai, que cada pessoa que esteja assistindo esse culto hoje saiba que ela não está aqui por um acaso, Pai. Que o Senhor tenha um propósito para a vida de cada um de nós. Toca nos nossos corações, Pai. Nos mostra cada dia como nós podemos agir como missionários, como nós podemos ser missionários onde nós estamos, Pai, e também que nós possamos estar sempre orando pelos missionários que estão no campo. Eu me entrego a vida de cada um que está assistindo essa live, cada um de nós. Nos mostra, Pai, nos revela o que o Senhor quer fazer na nossa vida e que usa-nos para a forma que o Senhor desejar, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, irmãos? Vou estar passando a palavra agora para o pastor. Como ainda não são 6 horas, né? A gente ainda está dia, então nós ainda falamos boa tarde. E a gente agradece a Deus mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui, de poder adorar o Senhor. Como eu disse, a Rosinha é desafiador, queridos. A gente está aqui porque nós montamos toda uma estrutura aqui para poder transmitir isso. A gente precisava de um local que a gente tivesse o acesso à internet e acabou que a gente escolheu aqui na casa não, no mercado, né? E onde também o equipamento de som pode ficar tranquilo, sem nenhum problema. Mas fazer isso tudo funcionar é desafiador, né? Porque é um monta, desmonta, mexe, e nós não temos aqui todo o pessoal que nos ajuda. Então, assim, é delicado, tem tido um esforço de cada um. Eu louvo a Deus aí pela vida do Círio e da Rosinha, e dos seus filhos também, em dar esse tempo aqui para poder organizar. Não é de uma hora para outra, praticamente uma boa parte da tarde do domingo deles fica comprometida com isso, e eu louvo a Deus por isso. E é desafiador, porque às vezes a gente chega aqui e o que acaba acontecendo é que às vezes nem sempre o som funciona de uma forma adequada, a gente precisa fazer adaptações, mas louvado seja Deus por esse tempo em que nós temos crido, que a palavra do Senhor tem sido pregada e ela tem se expandido para muitos lugares, para muitas pessoas. A palavra de Deus não está presa, graças a Deus por isso, e nós estamos aqui nessa tarde mais uma vez para poder adorar agora, nesse momento, com a palavra do Senhor, com uma meditação na palavra do Senhor. Eu quero poder orar nesse momento, junto com você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe, dentro do nosso coração, muitas vezes, como nós estamos aqui. Ó Deus, nós temos um temor muito grande pelo Senhor, porque sabemos que não estamos aqui para representar nós mesmos, para fazer um papel, né? Nós estamos aqui para te representar, para poder trazer essa adoração junto com os nossos irmãos que estão do lado de lá, e também para trazer uma mensagem, e tudo isso nós precisamos da tua graça, porque somos imperfeitos, falhos, precisamos do teu cuidado, da tua ajuda, do teu favor. Sê conosco, continua conosco, ó Deus, a ministrar a nossa vida. Que a tua palavra possa alcançar o plano e o propósito pelo qual o Senhor a tem determinado na nossa vida e na vida de todos que vão ouvi-la. Ó Deus, que o Senhor conduza todas as coisas. Mais uma vez, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e falhas, e nos ajuda. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.
Queridos, eu quero meditar com vocês nessa tarde sobre o tema Olhos Bons. Na realidade, essa foi parte de uma palavra que eu tive a oportunidade de meditar com alguns irmãos nessa semana, né, alguns homens que nós oramos, e eu trouxe um pouquinho dessa palavra, mas eu entendi algo mais que Deus gostaria de falar e queria compartilhar isso com você. Se você está com a sua Bíblia aí, abre ela, por gentileza, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 até o 24. Mateus 6, 19 a 24. Eu tenho, como sempre dito para vocês, anotado aqui no meu esboço, e eu vou ler pelo meu esboço, você pode acompanhar. Aí, a versão que eu tenho usado aqui no esboço é a nova versão internacional, ou a NVI, né? E você pode aí acompanhar comigo. Mateus, capítulo 6, versículo 19 até o 24. O texto diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Você já deve ter percebido que todos nós temos facilidades e dificuldades que são bem evidentes na nossa vida. Para algumas coisas nós temos uma facilidade muito grande e para outras nós temos uma dificuldade. Existem coisas que outras pessoas têm uma dificuldade enorme para fazer ou realizar, e que você faz com muita tranquilidade. Você já se deparou com isso, com situações que as pessoas estavam com uma dificuldade muito grande para fazer alguma coisa, e de repente você faz aquilo com muita tranquilidade. Por outro lado, o contrário também é verdade. Coisas que outras pessoas fazem com muita facilidade e que você tem muita dificuldade para realizar. Então, às vezes, tem coisas que as pessoas conseguem fazer com muita tranquilidade, mas para mim e para você são difíceis. Esse texto, porém, nos mostra uma coisa que todos nós temos muita facilidade em fazer: constituir deuses em nossas vidas e servi-los com muita facilidade. Então, quando eu começo a ler esse texto, eu começo a olhar para ele, uma das coisas que me chamou a atenção é que, independente de quem são as pessoas, uma coisa que todos nós temos uma facilidade muito grande de fazer é constituir deuses na nossa vida. Independente das pessoas, todos nós. E nós também temos uma facilidade muito grande de servir a esses deuses que se levantam, né? Então, o texto está falando a respeito de deuses, né? Aí no versículo 24, em especial. Aqui Jesus está enfatizando um desses muitos deuses, que é o dinheiro. Então, ele fala que você não pode servir a Deus e ao dinheiro, como qualificando o dinheiro como sendo um outro Deus, que também se manifesta na forma de riquezas desse mundo. Então, pode ser tanto dinheiro como as riquezas desse mundo. Então, eu devoto o meu tempo a esse Deus. Eu acho que ele me serve, mas na realidade sou eu que sirvo a ele. A minha relação com esse Deus é profunda,
porque eu penso muito nele, penso muitas vezes mais nele do que na minha esposa ou no meu esposo, penso mais nele do que nos meus próprios filhos, penso mais nele do que no meu próprio descanso, na minha saúde e assim por diante. Então, nós muitas vezes constituímos um Deus na nossa vida, e nós temos uma facilidade muito grande para isso. Aqui, no caso em questão, ele está falando sobre as riquezas desse mundo, ele está falando sobre o dinheiro, e aí eu acho que ele me serve, mas na realidade são essas coisas, ou essas riquezas, ou esses deuses, se assim nós podemos dizer, que, na realidade, eu estou servindo a eles. A Bíblia chama isso aqui de idolatria, porque esse é o Deus que eu confio. Então, idolatrar é aquilo que eu constituo como Deus na minha vida, que não é Deus, o Senhor, e aquele Deus eu sirvo. E a Bíblia vai chamar isso de idolatria, porque é nesse Deus que eu passo a confiar. Quantas pessoas confiam no dinheiro e na riqueza? Muito mais do que em Deus, e outras nem preocupadas com Deus não estão. Por esse Deus, pessoas se vendem. Dispõem-se a passar pelo ridículo de serem flagradas numa vistoria policial com ele espalhado pelo seu corpo, ou ainda transportando na forma de toda sorte de drogas ilícitas. Quantas reportagens nós estamos vendo de pessoas que são pegas com o corpo carregado? Não é só o cidadão que foi pego com o dinheiro na cueca, né, aquele que ficou emblemático, né, mas quantas pessoas são pegas no aeroporto tentando fugir do país com dinheiro, com dólar? Pessoas tentando sair daqui do país com dólar pelo corpo, e essas pessoas muitas vezes são pegas ali pela polícia, e elas passam por essa situação de ridículo, né, uma situação lastimável. Quantas pessoas nós sabemos, quando há uma batida policial, são pegas transportando dinheiro em forma de droga ilícita? O objetivo dessas pessoas é o dinheiro que elas vão conseguir com isso, porque o dinheiro se torna o senhor da vida delas. E aí eu tenho esse versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode, o texto está dizendo. É dentro desse contexto que Jesus profere os versículos 22 e 23, que são o alvo da nossa meditação nessa noite. Então, é dentro de um contexto de dinheiro, de riqueza e de deuses, dessas coisas como deuses, que Jesus profere uma palavra sobre olhos bons ou olhos maus. A nossa mensagem está dizendo sobre olhos bons. Então, é dentro desse contexto que ele profere. O versículo 22 e 23 são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. É dentro de um contexto de idolatria, é dentro de um contexto de dinheiro, é dentro de um contexto de deuses, que Jesus profere uma palavra sobre a forma como nós estamos, como está a nossa visão, a forma como estão os nossos olhos. E quando ele pega essa questão do versículo 22 e do versículo 23, nós podemos ter algumas variáveis a respeito dos nossos olhos. Nós podemos ter olhos bons, tá? Olhos bons sobre coisas boas. Olhos maus sobre coisas más. Olhos maus sobre coisas boas e olhos bons sobre coisas más. Fica tranquilo que eu já vou explicar tudo isso aqui para você. Então, essas 4 variantes a respeito de como nós estamos olhando e para o que nós estamos olhando, elas são possíveis. E nós vamos agora dar uma dissecada nisso aqui. Então, a primeira coisa, a primeira variante, né, aliás, a primeira variável, olhos bons sobre coisas boas. Então, vamos dar um exemplo de
olhos bons que estão olhando para coisas boas. Pessoas que estão sendo curadas do Covid-19. Então a gente olha para isso, porque hoje é mais fácil falar dos que estão morrendo. Mas como é legal quando a gente, com olhos bons, podemos olhar para as pessoas que estão sendo curadas, ou pelo número de pessoas que estão sendo curadas do Covid-19. Então, essa é uma perspectiva, ou uma variável, de olhos bons sobre coisas boas. Mas também eu tenho a variável de olhos ruins sobre coisas ruins. Essas são as mais lógicas, né? Bom sobre bom, ruim sobre ruim. Olhos ruins sobre coisas ruins. O comércio está fechado. Beleza? Muitos ficarão sem emprego. Então, é a forma como eu estou olhando. O comércio está fechado. Muitos ficarão sem emprego. Aqui a coisa, ela começa a pegar um pouco, né? E é dessa forma aqui que nós temos visto, nessa posição que nós temos visto, que isso tem sido fonte de discórdia. Talvez você me diga, mas essa é a lógica. Ou seja, o comércio fechado, as empresas fechadas, e muitos ficarão sem emprego. Sim, a lógica humana é essa. Mas quem você está servindo? Deus ou o dinheiro? Porque, meu amado, se há uma coisa que não pode andar junta, porque o próprio Jesus está dizendo, é esse pensamento de que eu estou servindo a Deus e servindo ao dinheiro. E uma coisa eu digo para você, esse tem sido um tempo em que você que acredita em Deus, que o Senhor tem chamado a mim e a você para servir a Ele de verdade. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque pela lógica humana, está tudo fechado, muitos vão ficar sem emprego. Ok, essa é uma forma da gente olhar coisas ruins, ter olhos ruins sobre coisas ruins. Ótimo, mas veja bem o que diz Mateus, capítulo 9, versículo 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada do fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso é Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Ouça bem o que eu vou dizer. Isso aqui, querido, que eu estou lendo para você, é Bíblia. Um pouquinho mais, palavras do próprio Jesus. Então, ou isso nos serve, ou a Bíblia inteira não nos serve. Dentre os propósitos de Deus nesse momento, está o de nos levar a confiar verdadeiramente nele. Porque talvez muitos de nós, em alguns momentos, achamos ou dissemos que confiávamos em Deus e, na realidade, nós não confiávamos. Você já parou para pensar que o futuro para mim e para você é, no máximo, as horas seguintes do dia de hoje? Porque não tem como você pensar mais num futuro de amanhã. E de amanhã, eu digo, de amanhã é segunda-feira. Porque você só pode pensar o dia de hoje, porque a Bíblia diz que você precisa pensar o dia de hoje. Querido, ou você confia em Deus, ou você não confia. Então, ter olhos maus sobre coisas más, tá. As coisas são lógicas? Na lógica humana, é o que eu disse, o exemplo que eu te dei é perfeito.
Tudo fechado. E não estou fazendo política, pelo amor de Deus. Tudo fechado, a lógica é dizer que muitas pessoas vão ser demitidas. Mas a Bíblia diz que eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã, eu tenho que me preocupar com o dia de hoje. Então, se você é da fé, você hoje é chamado a se preocupar com hoje. O dia de amanhã pertence a Deus. Porque isso está na Bíblia. Eu acabei de ler Mateus 6, 25 a 34 para você. Mas nós temos essa variável, que é olhos ruins sobre coisas ruins. Pois bem, nós já resolvemos duas formas de olhar a vida. Olhos bons sobre coisas boas, olhos ruins sobre coisas ruins. Esses são os lógicos. Mas nós vamos para uma terceira variável. Olhos ruins sobre coisas boas. Cara, isso é possível? Pô, perfeitamente possível. Bem, esse tipo de olhar também é bem comum. Infelizmente, nós damos mais valor nas nossas posições e convicções, na nossa ideologia política, ou ainda naqueles que não conhecemos, que nem sabem que nós existimos, mas que fazemos deles os nossos ídolos. Então, aí, por conta dessas posições e convicções, ideologia política, por conta dessa idolatria que nós temos por algumas pessoas, nós podemos ter um olhar ruim sobre coisas boas. Então, o exemplo é o seguinte, o governo ofereceu uma ajuda de R$600. Não estou defendendo político nenhum aqui. O governo ofereceu uma ajuda mensal de R$600. De fato, isso é nada perto da necessidade que as pessoas têm. Não tenho dúvida que isso aqui não resolve todos os problemas que as pessoas têm. Mas eu pergunto, e se não tivesse essa ajuda? Então, eu encontro pessoas que estão recebendo. Tá? Eu não estou dizendo de pessoas que não estão recebendo. São pessoas que estão recebendo os R$600 e maldizendo o valor recebido. Acredite você. Isso é ter um olhar ruim sobre coisas boas, porque os R$600 é uma coisa boa. Não é um valor que resolve, não. Eu sei disso. Mas é uma coisa boa? Com toda certeza é uma coisa boa. Então, aqui uma coisa importante. Esquece o Bolsonaro, esquece o Lula. Desligue um pouco a TV e seja grato a Deus por aquilo que você tem, meu querido. Deus tem nos chamado a confiar nele e não em pessoas. Esse dinheiro não é de político algum, porque ninguém dá nada de graça a ninguém. Isso é o retorno dos nossos impostos. Então, ninguém está fazendo nenhum favor para você, está te dando uma ajuda. Se você está recebendo, pode ter certeza que Deus tem cooperado e muito para isso. Eu quero colocar uma situação idêntica com atitude diferente. Então, a gente faz entrega de cesta básica. Em cada lar que chegamos com uma cesta básica, dá para ver nos olhos das pessoas a gratidão por aquelas poucas coisas, porque é muito pouco. Aqueles poucos itens também não atendem a todas as necessidades da família. Não é uma compra como eles mereciam. Mas, de uma forma muito diferente, essas pessoas, mesmo diante da adversidade, optam por ter olhos bons. Porque, ainda que não seja do jeito que eles gostariam, é uma situação boa. Então, amado, ter olhos ruins sobre coisas boas é fácil. E é muito comum. Infelizmente, pessoas tendem a olhar de forma ruim para as coisas boas. Então, quantas coisas boas nesse tempo de pandemia estão acontecendo? Pode não ser do jeito que você quer, mas coisas boas estão acontecendo. Mas nós falamos da variável de olhar as coisas ruins, de olhar as coisas boas com um olhar ruim. Mas a última variável que nós temos é a de
olhos bons sobre coisas ruins. É ao contrário da outra. Olhos bons sobre coisas ruins. Várias pessoas têm me feito a mesma ou as mesmas perguntas. Eu vivi isso nessa semana passada. Elas me dizem assim: Adriano, quem está dizendo a verdade? E elas não estão dizendo de uma situação. Elas estão dizendo de um monte de situações que elas me relatam, e elas perguntam: Adriano, quem está dizendo a verdade? O que vai ser do nosso futuro e da nossa vida? E elas terminam assim: eu estou sentindo um aperto no peito, uma angústia. O primeiro conselho que eu dou a elas é o seguinte: desligue a sua TV. O primeiro conselho que eu dou para todas as pessoas: desligue a sua TV. Na realidade, o problema é maior do que dizer a verdade. É muito maior do que dizer a verdade. Uma vez que em determinadas situações, a verdade não pode ser estabelecida por haver mais de uma verdade por conta dos pontos de vista. Então, existem situações em que existe mais de uma verdade por conta dos pontos de vista. Então, a verdade não pode ser estabelecida. E o problema é muito maior que isso. O problema é que a quantidade de informação que estamos recebendo diariamente não nos dá tempo de processar todas essas informações. Querido, se você começar a ler, a ver todos os jornais, e a ler todas as informações que vêm pelas redes sociais, você fica maluco. Porque isso está muito rápido. E nós não conseguimos processar todas essas informações de forma organizada, então a gente começa a ficar perdido nisso. O melhor mesmo é, se não totalmente, parcialmente diminuir aquilo que tem causado essa instabilidade. Então, meu conselho para essas pessoas e para você também: desliga a TV. Lá em casa nós já optamos por isso, porque é muito delicado. Se você vai assistir todo tipo de jornal que tem hoje, é muita informação e a gente não consegue processar e a gente começa a ficar mal. O segundo conselho, ele está baseado, que eu dou a essas pessoas, ele está baseado no versículo 22, porque ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Eu preciso ter olhos bons. Veja que Jesus está dizendo que as pessoas precisam ter olhos bons. Jesus não disse em que momentos eu tenho que ter olhos bons, mas somente que eu preciso ter olhos bons. Jesus não disse: tenha olhos bons aqui ou ali, nesse momento ou naquele momento. Não. Jesus disse que nós precisamos ter olhos bons. Por isso eu entendo que os olhos bons são uma realidade para uma vida toda, e não para um ou outro momento dela. Ou seja, quando as coisas estão boas, eu posso olhar com bons olhos, mas quando estão ruins, eu não vou olhar com bons olhos, não. O Senhor nos chama a olhar com bons olhos sempre. Então, eu vou para o texto bíblico. Em João, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Vamos trocar a palavra tenham ânimo por tenham bons olhos. Ficaria assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bons olhos. Eu venci o mundo. Querido, nós precisamos, independente das aflições e dos problemas que nós temos, porque o grande problema é nessa situação da qual nós estamos vivendo agora, é ter bons olhos nos momentos ruins da vida. E o Senhor não determina em que momento. Ele diz que nós precisamos ter bons olhos. Então, nesse momento, nós precisamos ter bons olhos. Eu não posso ficar pensando sobre o futuro, sobre as coisas que vão acontecer, sendo que eu nem sei o que vai acontecer lá. Você não é capaz de saber quais são as mudanças que vão acontecer e o que vai acontecer. E se nós vivemos pela fé, nós precisamos orar para que essas coisas ruins também não aconteçam. Eu quero ler mais um texto para você. Está aí em Mateus, bem pertinho de você, capítulo 7, o versículo 7 e 18. Semelhantemente, toda boa
Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. É Mateus 7,17. Esse texto, ele casa com Mateus 6,24, que diz que você não pode servir a dois senhores. Assim como você não pode servir a dois senhores, você também não pode ser uma árvore que ora vai dar frutos bons e ora vai dar frutos ruins. Não tem como. Não tem como você, uma hora você ter luz e outra hora você ter trevas. Não tem como uma hora você servir a Deus e outra hora você servir as riquezas. Ou você tem a Deus como Senhor, ou você não tem. Ou você é uma árvore que dá bons frutos, ou você não é uma árvore que dá bons frutos. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Ou você tem luz na sua vida, ou você tem trevas. Não tem meio termo, não existe um meio termo quando nós estamos dentro da palavra de Deus. Da mesma forma, ou eu tenho olhos bons, ou eu tenho olhos maus. Se eles forem bons, eu posso passar o momento que for na minha vida, meu corpo sempre estará luminoso. Se eles forem maus, a tendência é que eles sejam cada vez mais cheios de trevas. Então, se eu tenho olhos bons, o texto diz que todo o meu corpo vai ser luminoso. E isso independente do momento que eu esteja vivendo. Mas também diz que se houverem trevas, é o versículo 23, diz que essas trevas serão muito grandes na vida de quem está em trevas. Então a gente para pensar em todas essas variáveis. Quando eu penso em olhos bons sobre coisas boas, isso é lógico. Olhos ruins sobre coisas ruins, infelizmente, né, a gente também pode estar inserido nesse contexto. Olhos ruins sobre coisas boas, perfeitamente, mas o Senhor nos chama para ter olhos bons sobre coisas boas, mas em especial olhos bons sobre coisas ruins. Ele nos chama para, independente do momento, bom ou ruim, que a gente sempre tenha bons olhos. A minha pergunta para você é, diante de tudo isso que está acontecendo, como estão os teus olhos? Diante de tudo isso que está acontecendo, o que está em você é luz ou é trevas? Porque você percebe que ele começa falando sobre riqueza, no versículo 19 e 20. Pula o 21 e o 22. O 20... Pula não, ele começa falando sobre riqueza no 19, no 20 e no 21. Aí ele pula o 22 e o 23 e vai no 24 e continua falando sobre riqueza. Se você excluir esses versículos sobre riqueza e você pegar somente isso aqui, dentro desse contexto, ele coloca a questão dos nossos olhos. E quando ele encerra isso no versículo 24, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: os teus olhos determinam quem é o seu Senhor. Porque se os seus olhos forem bons e o seu corpo estiver em luz, um é o seu Senhor. Se os seus olhos forem maus e o seu corpo estiver em treva, outro é o seu Senhor. Então, nós sabemos que Jesus Cristo, ele é aquele que veio para trazer luz para o homem. Em João capítulo 8, versículo 12, ele diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, meu querido, você vai vendo como as coisas vão. Quem você está seguindo? Quem é o Senhor da tua vida? A
quem você de fato está seguindo. E não pensa que eu estou falando isso aqui somente para as pessoas que não têm nada com Deus. Eu estou falando para mim e para você como cristãos. Porque é muito fácil a gente entrar dentro de um contexto chamado religiosidade. E religiosidade não tem nada a ver com viver uma vida com Deus. Porque religiosidade me leva a fazer coisas para Deus. Mas vida com Deus me leva a viver com Deus. A ter um relacionamento verdadeiro, genuíno, que não é um relacionamento de templo, de igreja, de templo de pedra. Mas é um relacionamento aqui, é um relacionamento do todo dia. E aí, isso determina quem é o Senhor da minha vida. Uma pergunta que talvez você tenha, né? Como que eu faço para ter bons olhos? O versículo de João 8,12 diz que é necessário que quem queira essa luz a busque. Então Jesus disse, falando novamente ao povo, disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, eu preciso seguir Jesus. Eu preciso andar com Jesus. Eu preciso viver conforme a vontade dEle, aquilo que Ele determina para a minha vida e que está escrito na Bíblia. Agora, a pergunta é, por que eu preciso ter olhos bons e luz em todo o meu corpo? Uma das respostas eu já te dei. Porque, segundo esse texto aqui, os olhos são aqueles que determinam quem é o Senhor da minha vida. É o que ele está dizendo. Ele começa falando sobre riqueza, 19, 20 e 21. No 22 ele fala sobre os olhos. No 23 ele fala sobre os olhos. E ele termina o versículo 24 dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de se aborrecer de um e amar o outro, ou se devotar a um ou ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui o Deus, no caso, que ele está falando é riqueza. Mas existem outros deuses que nós temos uma facilidade muito grande de estabelecer ele dentro da nossa vida e devotar tempo de qualidade a ele. O Senhor nos chama a devotar tempo de qualidade a ele. Então, os olhos determinam quem é o Senhor da minha vida. Mas um último texto, que está lá em Mateus 5, 14 e 16, 5, 14 a 16, diz assim, vocês são luz do mundo. Então, ali Jesus já muda. Nesse texto anterior, Jesus muda, ele diz assim, vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloco-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Querido, o Senhor nos chama para sermos servos dEle. O Senhor nos chama para que a luz dEle brilhe em nós. A luz do Senhor precisa brilhar na minha vida e na sua vida. A presença dEle é capaz de fazer com que essa luz brilhe em mim e em você. Porque se nós queremos viver nesse estado de luz, que é a presença dEle na nossa vida, nós precisamos buscá-lo. E se nós buscamos, essa luz se estabelece na nossa vida. Porém, se Ele não é o Senhor da nossa vida, se nós não o buscamos verdadeiramente como devemos buscar, o texto aqui diz uma coisa, que a luz que está em nós é o quê? Trevas. E ele deixa claro, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que os seus olhos têm dito a respeito da tua vida com o teu Deus? O que os teus olhos dizem maus? Isso é fator determinante. Eu espero que os seus olhos sejam bons. Eu espero que você esteja olhando para todo esse momento ruim que nós estamos vivendo
Porque se a gente disser que viver isolado é bom, estamos mentindo. Eu não sei você, mas para mim, é horrível. Eu gosto de estar com as pessoas. Eu gostaria de estar com os meus amigos. No último ano de faculdade, eu queria poder estar esse ano com os meus amigos, os companheiros. Eu gosto de estar com as pessoas, os irmãos da igreja. Então, nós estamos vivendo um momento ruim? Sim. Essa situação de uma série de cuidados que nós estamos tendo que tomar, é lógico que outros tanto, como usar máscara, lavar as mãos, isso a gente deveria fazer em todo o tempo. Né? Máscara não, mas fazer uma higiene melhor das nossas mãos, isso aí, uso do álcool gel, isso tudo seria muito importante que nós fizéssemos isso constantemente. Mas, queridos, tem um monte de medidas e de situações que estão nos deixando maus. Isso não é bom. Mas nós precisamos olhar com um olhar de fé. Nós precisamos olhar com um olhar de esperança, com um olhar de paz, de que o importante é viver o hoje. O amanhã Deus vai cuidar. Então, de todas essas variáveis, a que eu quero deixar para você, tenha sempre olhos bons. Independente de qual for a circunstância, tenha sempre olhos bons. Porque os olhos bons são um reflexo da presença plena de Deus na sua vida. Então, busque a Deus, que os seus olhos vão ser bons. Busque a Deus na sua intimidade no tempo que você tem agora, e os seus olhos vão ser bons. E você vai perceber o quanto o teu corpo vai estar luminoso. Você pode ter certeza disso. O Senhor nos chama para viver isso. Esse é o momento de exercício de fé. Esse é o momento de ter bons olhos. Esse é o momento de servir ao Senhor, como diz a palavra, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Meu querido, eu não sei como você está. Eu quero dizer para você que, antes dessa pandemia, Deus já vinha falado comigo a respeito de dependência. Eu estava nas minhas férias da igreja, agora no começo do ano, mas eu fui a um culto e eu ouvi uma palavra lá sobre dependência de Deus. E desde aquele dia, Deus vem tratando algumas coisas. Não tem sido fácil. Em alguns momentos, como diz o apóstolo Paulo, por fora combate, por dentro temores. Mas eu escolhi confiar no Senhor. Eu escolhi confiar no Senhor. E eu e minha casa, nós escolhemos confiar no Senhor. É desafiador, mas Deus me chama para isso. Deus nos chama para ter fé e confiar nele, é o que diz a palavra. O Senhor te chama para confiar nele. Tenha olhos bons. Busque isso no Senhor. Tenha um corpo luminoso. Eu quero poder orar com você nesse momento. Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer, porque a tua palavra diz que os nossos olhos, eles são a candeia ou a luminária do nosso corpo. A tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo todo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo estará em tremendas trevas. Ó Senhor, os nossos olhos dizem muito da nossa vida. Porque a tua palavra diz que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos resgatar das trevas do pecado. E Ele nos traz para a maravilhosa luz do reino do Senhor. Então, se nós queremos ter luz, nós precisamos andar com o Senhor. Ajuda-nos nesse momento a estabelecer uma vivência fiel e verdadeira contigo. Eu acredito que essa é uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de exercitar a nossa fé.
Acredito que muitos de nós confiavam no próprio braço, na própria força. Mas o Senhor tem nos chamado pela tua palavra a confiar pela fé que o Senhor é o provedor da nossa vida. Meu Deus, nos leva para perto do Senhor. Nos leva para cada vez mais e mais perto. Numa relação de intimidade contigo, de te buscar, de sentir a tua presença, de falar com o Senhor e de ouvir a tua voz. Para que dessa forma todo o nosso corpo esteja em luz. Para que dessa forma os nossos olhos sejam bons. Possam olhar todas as coisas, até nos momentos difíceis, como esse que estamos vivendo, olhar essas circunstâncias com bons olhos. Porque é pela fé que nós podemos fazer isso. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. A tua palavra diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Senhor, não nos deixa andar sozinhos. Não nos deixa andar pela nossa própria vontade e querer e distante do Senhor. Porque é isso que traz trevas para a nossa vida. Quando nós somos senhores de nós mesmos. Quando nós estabelecemos outros deuses a quem nós servimos na nossa vida. Que o Senhor seja o único Senhor de cada um de nós. Para que o nosso corpo esteja em luz e não em trevas. Meu Deus, que nós não tenhamos medo em dizer, sim, Senhor. Eu escolho o Senhor como o único Senhor da minha vida. Meu Deus, que seja esse o momento do exercício de fé de cada um de nós e de cada um daqueles que vão estar ouvindo essa mensagem. O Senhor tem nos chamado para perto do Senhor. A tua palavra já diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É o que diz a tua palavra. Senhor, que todos nós possamos nos refugiar no Senhor. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Que os nossos olhos sejam bons. E que todo o nosso corpo possa resplandecer a luz do Senhor. E possam glorificar o teu nome, Senhor. O Senhor que está nos céus. O nosso Pai querido. Nós te agradecemos, porque o Senhor é muito bom. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Querido, eu quero encerrar deixando essa palavra para você. Os nossos olhos determinam quem é o Senhor da nossa vida. O nosso Deus é o Deus de luz. É o Deus que trouxe luz para a nossa vida. Jesus Cristo veio para trazer. Ele disse que quem segue Ele não anda em trevas. Que os seus olhos sejam bons. Que os seus olhos sejam bons. Deus abençoe você. Que o Senhor esteja guardando, protegendo a tua vida, te dando direção e orientação nessa semana. Deus abençoe e fica na paz.